Bom, pessoal, depois de muito tempo sem fazer nenhum vídeo aí, você estava falando sobre aquela parte de conforme o diâmetro do ventre, a parte de torque e rotação, capacidade volumétrica, né? E hoje então a gente vai abordar um pouco esse assunto sobre o ventre secundário. Esse cara aqui, ó. Ventre secundário, e eu conheci esse ventre secundário através do fórum Fusca Forever do Vader, né? Se eu não me engano foi o Celso Soares, acho que foi. Ele na época ele postou essa modificação no carburador como uma otimização do ventre, e depois, posteriormente, eu fui saber, através do Fórum Fusca Brasil, que essa ideia era do grande Chico Biela, e é muito legal, porque ele otimiza os carburadores que usam ventures maiores, né? Você usa um venture 26, 27, um motor pequeno, então você consegue fazer essa redução, otimização da mistura através dessa interferência no venture, onde gera uma depressão maior, consequentemente um melhor arrasto de combustível, né? Então, na época eu peguei um Solex 30 que eu tinha, venture de 24, e acabei fazendo um venture secundário nesse formato aqui. Se eu não me engano, vamos tentar medir aqui, ele tinha, vamos ver aqui, 32 de comprimento, a parte de fora aqui, ó, a parte de fora 16 e a parte do interno 13. Então, quando eu montei ele aqui, meio difícil de entrar aqui, que ele é meio justo. Quando eu montei ele aqui, para ele surgir esse efeito aqui, ó, ele é meio justo. Quando eu montei ele aqui, eu analisando, eu percebi que na realidade ele otimiza a mistura, mas ele também provoca uma redução na área de passagem do ventre. Isso, em certa parte, é bom, porque você vai melhorar a otimização da mistura. Então, através disso daí, eu desenvolvi aqui como se fosse duas fórmulas. No caso aqui eu desenhei, a parte de fora seria o ventre principal e a parte de dentro o ventre secundário. Então, a gente consegue aqui, através de achar o ventre efetivo, quando você instala um ventre secundário, você saber com qual tamanho de ventre você realmente está trabalhando, você calcular essa obstrução que essa peça vai estar fazendo no ventre principal. Então eu fiz uma fórmula aqui. Para achar essa aí, a gente vai ter que trabalhar com duas áreas, a área do ventre total e a área dessa parte que eu tracejei aqui, ó, que seria do ventre secundário. Então a área do ventre principal aqui, ela é fácil, é R ao quadrado vezes π. Já a área do ventre secundário, tem uma fórmula no manual de mecânica chamado Casillas, para quem mexe com essa parte de tecnologia mecânica, conhece muito bem esse, também conhecido como manual do mecânico, e manual de usinagem e tal. E nesse Casillas tem a fórmula direto, que até ele chama de barril lá, tem a fórmula direto só desse miolo aqui, né? Então tem lá como a fórmula seria a área do ventre secundário, o diâmetro maior, no caso desse aqui 16, menos o diâmetro menor, que seria o diâmetro interno daquela
situação ao quadrado, diâmetro maior ao quadrado, menos diâmetro menor ao quadrado, vezes 0,785. Através disso, para a gente achar o ventre que a gente vai estar trabalhando realmente, a gente consegue fazer assim, ó, diâmetro do ventre, eu coloquei como ventre efetivo, né? Diâmetro do ventre, aí a gente coloca raiz quadrada de área do ventre principal, menos área do ventre secundário, dividido por π vezes 2. Através disso, a gente tem a área do ventre secundário, do ventre efetivo, aliás. Então, retomando o raciocínio aqui, eu vou fazer um exemplo, né, a respeito disso. Esse carburador Solex 30, ele tem 24 milímetros de ventre principal, que é como se não trabalhasse com essa peça aqui. E essa peça minha aqui, ela tem 16 milímetros no externo, 13 milímetros e 13 milímetros, mais ou menos isso. Deixa eu focar bem aqui. 13 milímetros no interno. Então, fazendo um exemplo a respeito disso. Eu tenho aqui ventre 24, com um secundário diâmetro maior de 16, diâmetro menor de 13. Aí, vou achar a área do ventre principal do Solex. 12 ao quadrado vezes 3,1416. 452,39. 452,39. Eu quero pedir desculpa pelo balanço aqui, que eu estou filmando sozinho hoje, então eu estou tentando escrever e filmar também, né? Então, agora eu vou achar a área do ventre secundário. 16 ao quadrado menos 13 ao quadrado igual de 87 vezes 0,785. Eu tenho 68,29. 68,29. Tudo milímetro quadrado. Para achar o ventre efetivo, eu tiro esse desse. Então, para achar o ventre efetivo, eu vou colocar aqui 452,39 menos 68,29, que vai dar menos 452,39, que vai dar 384,09 milímetro quadrado. Esse valor aqui, esse valor corresponde a todo esse espaço livre disponível, a parte de fora e a parte de dentro aqui, todo esse espaço livre disponível de passagem de ar. Então, através disso aí a gente vai saber o ventre secundário. Aí, a fórmula que a gente tem da área é área igual R ao quadrado vezes π. A gente tem a área, então 384,09 igual R ao quadrado vezes π. R ao quadrado igual 384,09 dividido por π. R igual potência raiz quadrada de 384,09 dividido por π. R igual 384,09 dividido por 3,1416 vai dar 122,25. Raiz quadrada deu raio 11,0
11,05 milímetros. Diâmetro igual raio vezes 2. Diâmetro igual 11,05 vezes 2, que é igual 22,11. Então, toda essa área de passagem livre correspondente aqui nessa montagem equivale a um diâmetro de 22,11 milímetros. Ou seja, nessa situação, esse Solex 30 PIC, que ele tinha um ventre de 22, quando eu instalei esse secundário aqui, além de ele otimizar melhor a mistura, pois ele vai captar o ar mais aqui de cima e vai acelerar um pouco mais a mistura, ele também estará trabalhando como se estivesse com um ventre de 22 milímetros, como se fosse um ventre aqui 22, praticamente um PICS, um carburador PICS, cujo ele tem um ventre de 22,5. Até ontem no YouTube um seguidor meu, um rapaz perguntou para mim o que eu indicava, se eu indicasse comprar um PIC ou um PICS. Eu falei para ele, compra o PIC, pois com um PIC, e você fizer um trabalho de ventre secundário, você praticamente tem um PICS. E outra coisa também, por que eu ensinei a calcular toda essa situação para achar o ventre real aqui de passagem de ar? Porque tudo, os chiclets do carburador vão estar relacionados a essa medida. Ou seja, para a gente calcular o principal, quando um principal num 124, um principal num ventre de 24, ele é 125, num ventre de 22 ele vai ser 115, 117, ele vai ter que sofrer a redução, o ar vai ter que sofrer o aumento, né? E a lenta vai ter que sofrer a redução também. Tudo quando a gente reduz o ventre, os chicletes eles sofrem a redução, senão você enriquece a mistura e ele vai passar a ser ele fica um pouco mais otimizado em questão de andar, fica melhor de andar, só que ele vai passar a ser um pouco mais gastão, pois a mistura vai estar um pouco mais rica, né? Então eu vou dar uma pausa aqui que eu vou tirar esse ventre desse carburador e vou mostrar um outro para vocês. Já esses outros aqui, eles são também ventres secundários, eles otimizam a mistura tão bem quanto esse que eu mostrei, que é as paredes um pouco mais grossa. Só que esse daqui, ele tem a parede fina, ele tem uma parede de meio milímetro, ele tem um externo de 15 e um interno de 14, se eu não me engano. Esse aqui é um tubo de gás, desses gás natural, e realmente, ali tem um externo de 15 e um interno de 14, preciso nem medir, um interno de 14. Então, além dele otimizar melhor a mistura, ele consegue inibir um pouco a restrição que eu mostrei a vocês, né? Então, com esse vocês podem fazer em vários tamanhos. Quanto mais longo, melhor a captação do ar, melhor a otimização, desde que quando instalado aqui não atrapalhe o tubo que ele vai manter a pressão na cuba, né? Aquele tubo de respiro, né? Então eu tenho um aqui que, na minha opinião, para carburadores que não possuem aquele tubo Econostat, senão ele vai bater aqui, aí no caso tem que fazer um rasguinho aqui, alguma coisa, e não dá para utilizá-lo, senão ele vai entrar em ação antes do trabalho correto, né? Então, geralmente esses compridos são para carburadores que vocês não vão usar o Econostat, e esses menores aqui já seriam para carburadores que poderiam usar o Econostat, porque se a gente fizer um furo aqui, encaixar ele aqui, fizer um furo aqui, colocar o Econostat aqui na ponta, em cima já, como a velocidade do ar é muito alta nessa região de passagem aqui dentro, ele vai acionar o Econostat antes da hora e vai passar a ter um carro gastão, vai passar a trabalhar antes da hora, que ele não foi feito para trabalhar nessa situação assim.
ele teria que estar mais alto, ele teria que estar alto aqui, para não sofrer essa depressão aqui, né? Enfim, com esse Venturi já muda um pouco esse cálculo que a gente fez. Para mim achar a área desse Venturi aí, eu vou fazer toda aquela situação que eu expliquei ali em cima, só que eu vou mudar aqui de 16 para 15 e vou mudar aqui de 13 para 14. Então, 15 ao quadrado menos 14 ao quadrado igual 29 vezes 0,785. Eu tenho 22,76. 22,76 milímetro quadrado. Vou confirmar. 15 ao quadrado menos 14 ao quadrado igual vezes 0,785. 22,76. Aí a gente tem já a medida do Venturi lá, do Venturi de 24, que deu 452,39. Então, jogando aqui para a gente saber o Venturi efetivo, saber toda essa passagem de vão livre aqui, usando este Venturi secundário ou difusor, como o Solex chama, né? Então eu vou ter lá 452,39 menos 22,76, que vai dar 52,39, que vai dar 429,62 milímetro quadrado. Colocando nessa mesma situação aqui, para a gente achar a passagem efetiva, eu vou só mudar então o valor, né? Aliás, ao invés de colocar 384,09 aqui, eu vou colocar 429,62. Então, 429,62. Vamos fazer aqui. 429,25 e 62, aliás, dividido por π, desse aqui, raiz quadrada, deu 11,69. Então, essa medida R aqui, que deu 11,05, aqui nesse outro caso meu aqui, deu 11,69. Isso vezes 2, para a gente achar o diâmetro, vai dar 23,39. Ou seja, para 24, deu só 6 décimos. Uma redução muito pequena a respeito de vocês trocarem giclês, né? Então, nessa situação de usar um tubo com esse tipo de parede fina, não precisaria nem reduzir o giclês. Vocês teriam uma otimização no carburador sem a redução dos giclês, né? E eu vou passar então a medida que eu fiz esses daqui. Esse aqui, o custo de uma peça dessa é muito pequena. Eu fui num ferro velho que tem aqui em Sorocaba, industrial, e comprei uma barra dessa. Eles vendem a barra por metro. Comprei uma barra dessa, 1 metro. Eu acho que eu devo ter pago, não me lembro agora, faz tempo quando eu comprei. Quando eu comprei, eu paguei R$22. Hoje, com isso já faz mais ou menos uns 6 anos, com toda essa alta, uma barra dessa aqui hoje deve estar custando em torno de uns R$40, acredito eu. Eu compro mais aço, não mexo muito com cobre, né? Isso também pode ser feito em alumínio, só que já é mais difícil de encontrar um tubo pronto assim, em alumínio. Então eu optei pelo cobre, né? Então, esse tubo meu aqui, ele tem, comprimento aqui deles, para quem interessar em fazer, ele vai ter comprimento 48, esse maior, tem o comprimento 48, pelo diâmetro externo 15 e diâmetro interno 13. Eu acredito ser um tubo de meia polegada, que eles vendem isso aqui como um tubo para gás de meia polegada. Esse rasgo que eu fiz aqui, para encaixar
dentro desse pulverizador principal, ele tem aqui, ó, um tamanho aqui 5,5. Também não precisa ser muito certo, pois ele tem uma flexibilidade, né? Então ele tem o tamanho de 5,5 por... Deixa eu medir aqui, tá complicado, eu estou fazendo a filmagem sozinho. Ele tem aqui essa medida de rasgo, 20 milímetros. Então podem fazer esse rasgo com 5,5 de largura por 20 de comprimento. E ele vai diretamente encaixado aqui, né? Diretamente encaixado aqui. Esse aqui é o maiorzinho para quem não usa econostato. Para quem vai usar o econostato, pode fazer um menor desse. A medida aqui é a mesma, 5,5 por 20, só que o comprimento se reduz, né? O comprimento dele se reduz. 34 ou 35 também dá certo, né? Então, a ideia minha a respeito disso aqui é... Quem usa Ventures grandes, quem usa uma Solex, que nem o Chico, ele fala no fórum que ele usa usou por muito tempo uma Solex 30 com borboletas 34, e era uma 32 com borboletas 34 e Ventures primários, esse Venture primário com 27, com secundários mais ou menos dessa medida. Então você estaria otimizando para tirar aquele buraco que existe na aceleração, né? Quando você usa uma parede mais grossa assim, você está praticamente transformando, que nem no caso do Solex 30 com 24, você está transformando ele num 22,5, está transformando num PICS. Aí você pode acertar os giclês para um 22,5, para um PICS, e vai andar como se estivesse andando com um carburador daquele, né? Eu particularmente, eu não gostei muito dessa situação com o Venture de 22, apesar da potência dele ficar boa, a arrancada ficar muito boa em baixa, ele amarrou um pouco em alta. A velocidade para chegar até a velocidade de 100 por hora foi muito rápida. Relacionando ao fato de não usar ele, usando, foi muito rápida. Só que ele amarrou um pouco, além dessa velocidade, talvez pela falta de fluxo aí, né? Esse aqui, por outro lado, ele não demonstrou nenhum tipo de interferência em alta. Ele continuou o mesmo carro em alta, porém ele eliminou aquela falha que comumente a gente tem quando você começa a sair com um Solex H30 PIC, principalmente no 1300, que é um motor mais fraco. Nos outros você não percebe tanto, mas no 1300, que ele é o mais fraco, ele tem aquele engasgo, e a gente tem que realmente, tudo que é jeito de trabalhar o injetor aqui para tentar injetar bem na fresta, ou em si, ou praticamente ali perto da entrada da borboleta, ali em cima da borboleta, para evitar que afogue ao mesmo tempo e evitar que ocorra aquele engasgo, né? Então fica a dica, é um produto barato, como eu falei, hoje um tubo desse de 1 metro provavelmente deve estar em torno de 30 a 40 reais. Esse trabalho se faz com uma cegueta, você risca ele, traça, corta ele certinho nessa medida que eu passei, aí você pega aqui, ó, com um alicate e vai forçando aqui até que ele chega a quebrar ali onde você parou, porque ele é um tubo maleável, um produto, é um material bom de trabalhar. Eu acredito que um custo de uma peça dessa aqui hoje, entre a mão de obra tua e tudo de fazer, é um custo que vai ficar em torno de uns 5, 6 reais para uma função legal que ela tem num carburador, principalmente dupla carburação, que usam Ventures grandes, né? Você usa um Venture 24 no álcool, isso aqui ele vai provocar uma depressão maior e vai otimizar essa mistura, né? Então fica a dica aí para quem quiser usar, né? Qualquer dúvida aí, a gente manda as dúvidas aí que a gente vai respondendo. Obrigado.